Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, pessoal, hoje nós iremos falar sobre o sistema reprodutor. Reprodutor feminino e reprodutor masculino, tá ok? Bom, então, primeiramente, nós iremos começar aqui falando sobre o sistema reprodutor feminino e eu estarei separando para vocês e comentando primeiro sobre os órgãos internos, tá? E depois estarei comentando sobre os órgãos externos. Então, aqui está uma imagem da pelve, né, da região pélvica, onde foi feita uma secção sagital para a gente poder enxergar os órgãos por dentro. Então, tá aí, o primeiro órgão a ser comentado é aqui nessa regiãozinha aqui, que é acredito eu, que é o órgão mais importante do sistema reprodutor feminino, que são os ovários, tá? Então, os ovários, eles são dois órgãos, tá certo? E eles são responsáveis por produzir hormônios e também produzir o gameta feminino, no caso, que é o óvulo, para ser fecundado aí, para gerar um novo ser com o espermatozoide. Tá certo? Então, tá aí os ovários, depois nós temos as tubas uterinas, que estão aí ligadas aos ovários. Logo aqui nós temos o útero, tá certo? E aqui a vagina. Então, esses são os órgãos internos: vagina, útero, tubas uterinas e ovário. Nessa imagem, né? Uma imagem melhor aqui para a gente poder comentar um pouco mais. Então tá aí os dois ovários, né, o esquerdo e o direito. Então, para que serviria os ovários? Como eu falei, eles têm a função de tanto de produção de hormônios, né, que são os hormônios estrogênio, progesterona e 1% de testosterona, e também tem a função de amadurecimento dos óvulos, né? São esses os óvulos que são produzidos mensalmente aí nas mulheres, né? Para serem fecundados para gerar um novo ser vivo. Então, todos os meses, o ovário ele amadurece um óvulo, que se esse óvulo não for fecundado, ele será eliminado na menstruação da mulher, tá certo? Não sei se vocês sabem, mas é intercalado. Em um mês produz e amadurece um óvulo nesse ovário e no outro mês amadurece nesse. Às vezes acontece de amadurecer os dois ao mesmo tempo. E se caso houver alguma relação sexual e fecundação, a mulher terá desenvolvido dois bebezinhos, no caso, né? Serão casos de gêmeos, só que são gêmeos bivitelinos, que são aqueles gêmeos que não são idênticos. Então, isso é muito raro de acontecer, mas às vezes acontece dos dois ovários estarem amadurecendo óvulos ao mesmo tempo. Mas o certo é amadurecer em um mês de um lado e no outro mês do outro, tá certo? Então, esses ovários, eles servem para isso. Depois que ele amadureceu um óvulo, ele é liberado esse óvulo e aí o óvulo vai ser absorvido aqui pelas tubas uterinas. Bem aqui nessa região das tubas uterinas existem tecidos que parecem uns cabelinhos, que são chamadas de fímbrias. Essas fímbrias, elas fazem um movimento de sucção aí e absorve aí o óvulo para dentro da tuba uterina. Esse óvulo ele vai sendo levado por outros pelinhos epiteliais que tem aqui, que são chamados de cílios epiteliais, que vão levando o óvulo até a região aqui da tuba uterina, normalmente nessa região. E aí o óvulo vai ficar esperando o espermatozoide aqui nessa região da tuba uterina. Normalmente a fecundação ela vai acontecer aqui na tuba uterina, tá certo? Então, o espermatozoide, no momento da relação sexual, vai ser ejaculado, vai entrar aqui dentro do útero e ele vai de encontro ao óvulo bem aqui nessa região. Quando fecunda, né, que é a união do espermatozoide com o óvulo, ele vai se desenvolver, né, através da união e vai descendo aqui para o útero. Então, os cílios epiteliais eles vão levando esse óvulo fecundado até o útero para ele se desenvolver dentro do útero. Então, a gestação, né, a formação do feto e o desenvolvimento do bebê tem que ser dentro do útero. Às vezes acontece desse óvulo fecundado não descer, e aí a mulher desenvolve o bebê dentro das tubas uterinas, que é uma gravidez de risco altíssimo.
Então, isso às vezes acontece. Então, tá aí. O óvulo desceu, desenvolveu dentro do útero. Então, normalmente, quando pergunta para vocês onde ocorre a fecundação, gente, é nas tubas uterinas, tá certo? O que que acontece? Existe uma cirurgia que é feita para não poder mais engravidar, né? Que é chamada de laqueadura. A laqueadura é um corte, né? Antigamente fazia um nó, mas hoje em dia é um corte que é feito para separar as tubas uterinas e aí sutura aqui para o óvulo não ter contato com o espermatozoide. E aí cortando não tem como o espermatozoide fecundar esse óvulo. E aí, por conta disso a mulher não vai engravidar mais, tá certo? Então, retire-se até um pedaço aqui, às vezes, da tuba uterina para não ter chance alguma do espermatozoide entrar em contato com o óvulo. Então, essa cirurgia é chamada de laqueadura. Só que ela só é feita depois que a mulher atingir uma certa idade, se eu não me engano, de 35 anos, ou que se a mulher tiver mais de 3 filhos, né? Para poder fazer essa cirurgia. Depois das tubas uterinas, nós temos aqui o útero, né? Então, o útero, ele é uma estrutura bem pequena, a gente às vezes pensa que ele é grande, mas tem ele em torno de 10, no máximo 11 centímetros ali de tamanho. Então, ele, quando o bebezinho se desenvolve dentro dele, ele tem a capacidade de esticar. Por que que ele estica? Porque ele é feito de músculo liso, ele é feito de musculatura lisa, tá? Então, o útero ele é separado em 3 camadas, em 3 envoltórios. A camada mais externa aí do útero é chamada de perimétrio, né? Que é a camada que está na periferia. No meio do útero aí, que é feito de músculo liso, é chamado de miométrio. E dentro do útero é chamado de endométrio. Então, essas são as 3 camadas uterinas: perimétrio, miométrio, né? E endométrio. São os 3 envoltórios do útero. E ele estruturalmente é dividido em colo do útero, que é essa parte aqui, o corpo do útero e aqui o fundo do útero, tá? Normalmente aqui no colo do útero, às vezes acontecem frequentes infecções aqui por conta de bactérias e vírus, e aí às vezes essas infecções, por exemplo, pelo vírus HPV, que é o papiloma vírus humano, se a mulher não tratar dessa infecção, ela pode desenvolver até um câncer no colo do útero da mulher. Então, tem exames que as mulheres fazem frequentemente, né? Normalmente, mulheres que têm vida sexual ativa, elas fazem de 6 em 6 meses. Para quem não tem, de 1 em 1 ano. Que é o famoso exame do Papa Nicolau, que é onde é introduzido um instrumental aqui para o médico poder visualizar o colo do útero da mulher, para saber o aspecto, se está vermelho, se tem secreção, ou se está saudável. Para a mulher ter aí uma prevenção contra o HPV, né? Que é seríssimo aí, pode desenvolver até um câncer na mulher por conta disso. Então, mulheres aí tenham essa noção e façam esse exame preventivo, tá? Para ter uma vida sexual saudável. Então tá aí. Os envoltórios aí do útero, por exemplo, o perimétrio, né, que é o envoltório mais externo, ele serve para quê? Ele protege o útero e ele fixa o útero aí dentro da cavidade pélvica, tá? O miométrio, que é músculo, feito de músculo liso, para que serve o músculo? Ele serve para contração. Então, no caso, o miométrio do útero, ele serve para contrações peristálticas, tá? Todo músculo liso ele tem essa capacidade de peristaltismo. Quando é que vai acontecer esse peristaltismo uterino? Na verdade, ele acontece na menstruação, né? Esse peristaltismo é o que vai expulsar, né, as secreções, o sangue e a parede do endométrio que está se descolando. Então, acontece na menstruação. E no outro momento que acontece, que muitas não sabem, é no orgasmo. Quando a mulher está sentindo orgasmo, acontece os mesmos peristaltismos uterinos do que nas cólicas lá menstruais, né? E o terceiro e último caso que acontece essas contrações uterinas é no momento do parto, para poder expulsar o bebê. Então são esses 3 os momentos que acontecem essas
esses peristaltismos uterinos. Dentro do útero, que é o envoltório do endométrio, para que serve o endométrio que está lá dentro? Ele é totalmente adaptado todos os meses para poder receber o óvulo fecundado. Então ele cresce, ele incha, fica totalmente inchado lá dentro do útero da mulher e também totalmente vascularizado, cheinho de capilares sanguíneos. Por que tem que ter capilares sanguíneos? Para poder levar nutriente para o óvulo para desenvolver o bebê lá dentro. Então, por isso que na menstruação sai sangue. Porque no momento dos peristaltismos uterinos, né, vai se descamando esse endométrio e vai rompendo os capilares. E aí, por isso a mulher menstrua. Então, saem os pedacinhos de endométrio, né, que foi adaptado, todos os meses e ele tem que ser eliminado. Então, todo mês a mulher adapta o endométrio para receber o óvulo e se não receber esse óvulo fecundado, ele será eliminado juntamente com a menstruação. Por isso que às vezes saem uns pedacinhos aí juntamente com o sangue. Outra coisa relacionada com o endométrio é que tem uma doença chamada endometriose, que é quando a mulher não consegue se descolar a parede aí do endométrio para eliminar. E aí ela tem um fluxo de sangramento muito maior, né? São muito mais dias sangrando sem parar. E aí isso é um problema muito sério, muito grave para a mulher. Então, às vezes ela precisa até fazer uma cirurgia para poder retirar o endométrio que não foi eliminado. Então tá aí, são esses os três envoltórios do útero. E o outro órgão interno feminino é a vagina, né? Muitos pensam que a vagina é um órgão externo, mas a vagina é um canal interno que fica dentro da cavidade pélvica, então por isso é um órgão interno, não é um órgão externo. Então a vagina também é feita de musculatura lisa, tá certo? Ela precisa se esticar, né? Quais são os momentos que ela estica? No momento da relação sexual e no momento do parto, né? Para poder passar o bebê, se for parto normal. A vagina, ela produz uma substância mucosa, né? Ela produz um muco ácido para proteção ali mesmo, né? Esse muco ácido é para proteção contra micro-organismos, bactérias que entram em contato ali para ela poder destruir. Então, normalmente o caráter do pH vaginal deve ser ácido, tá? Muitas das mulheres, elas usam aí sabonetes íntimos com pH neutro e aí às vezes interfere no pH vaginal da mulher. Isso não é muito interessante porque o pH tem que ser ácido. E aí, se utilizar sabonete íntimo muitos dias, durante muitas vezes, isso não é interessante, porque pode mudar o pH vaginal. E se mudar, pode desenvolver certas doenças. Um dos exemplos aí é a candidíase, né? A candidíase pode ser desenvolvida por conta só da alteração aí do pH vaginal. Então, essa proteção de mucoácidos, ela tem que ser ácida para proteção mesmo contra micro-organismos, tá? Aqui, próximo aqui da vagina, nessa região, existem outros órgãozinhos bem pequenininhos que são chamados de glândulas vestibulares ou glândula de Bartholin. Para que servem essas glândulas, né? Elas são responsáveis por produzir uma substância lubrificante ali para a vagina no momento da relação sexual. Então, toda vez que a mulher está tendo relações sexuais, né, no momento ali das preliminares, ela está produzindo esse líquido para poder lubrificar, para quando acontecer a penetração, não ter atrito entre o pênis e a vagina. Então, é uma substância que lubrifica ali a vagina. No momento do orgasmo também, ela produz esse líquido e às vezes sai um pouco de líquido no momento ali do orgasmo feminino, tá certo? Então, é uma substância que lubrifica. Tem mulheres que produzem normal a quantidade necessária e tem outras mulheres que têm problema e não produz a quantidade necessária. E aí, no momento da relação sexual, fica ressecado ali e a mulher sente um desconforto e dor no momento da relação sexual. Hoje em dia, isso não tem necessidade, né, da mulher ficar sentindo essas dores sempre, porque existem outros métodos de lubrificação, né? Então, existem outros lubrificantes sintéticos e aí a mulher não precisa ficar sofrendo por conta disso, né?
Então depende, a mulher tem que estar ali conhecendo o seu corpo para saber se ela está produzindo, se ela não está produzindo esse líquido. Tá certo? Às vezes também, outra relação aí com esse órgão, às vezes ela tem cistos, tá? Os mesmos cistos ali que acontecem nos ovários, pode acontecer aqui nas glândulas de Bartholin. E aí, às vezes, elas inflamam, ficam inchadas, bem grandes e doloridas. E aí a mulher tem que fazer uma cirurgia para poder retirar esses cistos. Então tá aí. Um outro órgão interno, né? Isso aqui é uma outra imagem, tá, gente, do ovário. Então tá aí uma imagem interna dos ovários femininos. Aqui a gente está vendo os vasos sanguíneos que irrigam o ovário, né? Uma veia e uma artéria. E aqui é um processo de desenvolvimento do óvulo. Normalmente os óvulos eles já estão ali dentro dos ovários da mulher. Normalmente é uma quantidade exata, tá? Cerca de 400 óvulos. Esses óvulos eles vão ser amadurecidos e quando eles amadurecerem todos, a mulher não tem mais óvulo e ela deixa de ser fértil. Diferente do homem que ele produz o espermatozoide a todo momento, né? Até a morte do homem ele vai estar produzindo espermatozoide. Já a mulher não, a mulher tem uma quantidade exata e quando essa quantidade acaba, ela deixa de ser fértil. Então, todos os meses é amadurecido um óvulo. E aí esse óvulo vai ser eliminado, né, para poder ser fecundado, e se não for fecundado, será eliminado na menstruação. O primeiro óvulo que for amadurecido é a primeira menstruação da mulher. No caso, é quando a mulher menstrua pela primeira vez. E a primeira menstruação da mulher é chamada de menarca, tá certo? Então, a menarca é quando o primeiro óvulo do ovário foi amadurecido. O que acontece? Para poder acontecer esse amadurecimento, tem uma quantidade de dias exata para isso aqui acontecer. Então tem lá os óvulos, eles vão se desenvolvendo, vão crescendo, e aí formam o ovócito secundário, e aí o ovócito secundário se desenvolve, tem um líquido que quando ele eclode, acontece a ovulação, que é a eliminação do óvulo de dentro do ovário para fora do ovário, tá certo? Esse período aí de desenvolvimento do óvulo ocorre em cerca de 14 dias, tá? Então, no momento que está desenvolvendo, passou-se os 14 dias, vai acontecer a ovulação. Então, sempre depois que a mulher acabou a menstruação, quando parou de sangrar, conta-se os 14 dias, e aí depois desse 14º dia, ela já está no período fértil novamente, está ovulando novamente. Então tem aí um cálculozinho que é feito, né, uma tabelinha muito famosa, onde se calcula aí a quantidade de dias para poder saber se está no período fértil ou não. Então é assim, acabou o sangramento da menstruação, conta-se 14 dias. E aí no 14º dia é o dia em que a mulher está no período fértil, né? O período de ovulação. E todo esse processo, gente, ele ocorre por conta dos hormônios, tá? Hormônios que controlam isso aí. Que é o hormônio do LH e do FSH, que é o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, tá? São hormônios que controlam essa ovulação mensal aí das mulheres. Aqui está uma imagem dos órgãos externos femininos, tá? Então tá aí. O conjunto desses órgãos externos aí, muitas pessoas pensam que é vagina, né? Mas o nome certo, o nome correto é vulva. Então a vulva é o nome que se dá ao conjunto dos órgãos externos reprodutores femininos, tá? Quais são esses órgãos? Aqui onde eu estou passando aqui é os grandes lábios, tá? Onde tem pelos aí é os grandes lábios. E aqui por dentro nós temos os pequenos lábios. Então, grandes e pequenos lábios, eles servem para quê? Eles têm uma função de porta, né? Eles se fecham para proteção mesmo ali, para não sair aquele muco ácido que a gente estava falando e não entrar nenhum micro-organismo. Então, os grandes e pequenos lábios, eles têm a função de proteção. Eles vão se fechar para proteção ali dos orifícios ali. Um outro órgão aqui fundamental para a mulher é o clítoris, né? Ou clitóris. Esse órgão, ele é exatamente para
dar prazer para a mulher. A única função dele é de dar excitação e prazer à mulher. Então, quando ele é encontrado, né, e é estimulado, ele gera prazer para a mulher, tá certo? Então, é o único órgão aí que tem essa finalidade. O clítoris feminino, ele parece muito com a glande do pênis. É como se fosse a cabeça do pênis, só que bem pequenininha ali. Então, ele é muito parecido com a glande do pênis, que é a cabeça lá do pênis. Quando a mulher está sendo excitada, né, quando ele está sendo estimulado, ele até incha, né, ele fica inchadinho e durinho ali, por conta da vascularização que tem ali. E ele é um órgão de excitação porque ele tem várias terminações nervosas e que, se forem estimuladas, dá uma sensibilidade muito grande ali para a mulher. Tá certo? Os outros órgãos são os orifícios aqui, que é o ósteo uretral ou meato uretral, que é o buraquinho por onde vai sair o xixi, e embaixo tem outro buraco que é o meato vaginal, que é o buraquinho de penetração do pênis, saída do bebê e da menstruação. Então a mulher, nos seus genitais, ela tem dois canais, dois buracos. Um buraquinho menor que é para a saída de xixi, que é o do sistema urinário, e um outro buraco maior que é do sistema reprodutor, que é o canal aí de contato com o canal vaginal, né? Não sei se vocês sabiam disso, mas muitas pessoas às vezes têm essa dúvida, né? Então são dois buraquinhos, diferente do homem que é um buraquinho só, onde passa o xixi e o sêmen do homem. Na mulher não, a mulher são dois canais separados, um para reprodução e o outro para o sistema urinário. E para acrescentar aí, gente, também para as mulheres que são virgens, né, que nunca fizeram relação sexual, tem um outro órgão que é chamado de ímen, tá? O ímen é uma membraninha bem fininha que é fechada aqui e protege o buraquinho aí da vagina, né, que é o meato vaginal. Então, normalmente o ímen, ele é uma membrana bem fininha que protege aí a vagina da mulher. Quando acontece a relação sexual, acontece um rompimento dessa membrana e aí, muitas das vezes, ela vai cortar, né, e vai sangrar. Por isso que a mulher, quando ela perde a virgindade, ela sangra, porque é o rompimento do ímen. Isso vai depender muito do formato do ímen. Tá? Tem ímens que são chamados de ímens complacentes, que eles não se rompem, né? E aí a mulher não sangra. Ele nunca se rompe, porque ele é elástico, ele estica no momento da relação, e aí a mulher não vai ter um rompimento do ímen, que é o chamado de ímen complacente. Tá certo? Outra coisa, bem nessa região aqui onde eu estou passando, ó, existe o períneo. O que que é o períneo? É um espaço entre a vagina e o ânus. Então, aqui no períneo existe uma quantidade muito grande de músculos, é uma musculatura perineal aqui, que é a musculatura que dá fortalecimento aí para o genital feminino, né? Tem uma técnica que é chamada de técnica de pompoarismo, que é o fortalecimento desses músculos da região do períneo. Outra coisa relacionada com o períneo é no momento do parto normal. Às vezes, para poder passar a cabecinha ali do bebê, tem que fazer uma secção aqui, um corte, e tem que tomar muito cuidado, porque o corte não pode ser na vertical. Ele tem que ser um corte na diagonal. Se for vertical, às vezes no momento do parto pode separar aqui e unir vagina com ânus. Normalmente o pique que é feito lá, ele tem que ser na diagonal para poder passar a cabecinha do bebê. Então tá aí os órgãos reprodutores femininos. Agora, órgãos reprodutores masculinos, né? Os órgãos reprodutores masculinos internos, como o da mulher, o mais importante para o homem, no caso, são os testículos, né? Então, são dois testículos aqui na região. Eles também têm duas funções, uma de produzir os espermatozoides e a outra de produzir hormônios, no caso, a testosterona. Então, tá aí, depois nós temos aqui o epidídimo, que é um órgão de armazenagem dos espermatozoides. Depois nós temos os ductos deferentes, que é esse tubo aqui. Bem nessa região aqui nós temos a vesícula seminal e a próstata. E depois nós temos a uretra, né? Que vai passar aí o sêmen e também vai passar a urina. Uma outra imagem melhor, dá para a gente ver melhor lá. Os dois testículos. Então, o testículo ele serve para
produção de espermatozoide, que é chamado de espermatogênese, né? Só que o testículo ele só vai produzir espermatozoide através de um estímulo da glândula hipófise. Então a hipófise é estimulada e ela manda o hormônio folículo estimulante e luteinizante para a produção do espermatozoide. De como que é estimulada essa hipófise que está lá no sistema nervoso, né? Lá próxima do sistema nervoso. Qual que é o estímulo que o homem tem que ter para ele mandar o testículo produzir o espermatozoide? No caso, é um estímulo visual. Só do homem ver uma parceira que seja atraente sexualmente para ele, só de ele ver, esse estímulo já vai mandar a hipófise e mandar o testículo produzir o espermatozoide. Então, é visual. E depois que produziu esse espermatozoide, ele vai ser armazenado no próximo órgão aí, que é o epidídimo. Então, o epidídimo ele é uma bolsa, né, de tubos que armazenam esse espermatozoide. Ele, no momento que está sendo armazenado, ele está sendo amadurecido também. E é no momento em que o espermatozoide ganha uma cauda, que é chamada de flagelo, tá? Então, o espermatozoide ele ganha um rabinho quando ele está sendo armazenado e amadurecido aqui no epidídimo. O epidídimo ele só vai armazenar o espermatozoide durante 15 dias, tá certo? Então, só 15 dias que vai armazenar. Depois desses 15 dias, o homem ou ele vai ejacular esse espermatozoide, ou eles vão morrer e vão ser reabsorvidos. Então, normalmente, quando o homem está no 15º dia ali, ele já está doidinho. Se ele não tiver uma parceira sexual, ele normalmente faz masturbação. Então, masturbação, gente, às vezes vocês vão se espantar aí, mas masturbação é uma coisa saudável, uma coisa fisiológica, tá? Porque o homem, ele precisa ejacular. Não só para o homem, mas para a mulher também. Todos os homens e as mulheres, eles precisam se conhecer. Então, a masturbação é uma coisa fisiológica. Lógico que em quantidades que são quantidades normais, né? Se a pessoa fizer isso demais, aí já é um problema psicológico, né? Precisa de tratamento. Então, é uma quantidade normal em que o homem e a mulher têm que se masturbar, né? Tem que se conhecer. No caso do homem, ele, no 15º dia, ele vai sentir um incômodo, uma pressão, uma dor até ali na região sacral ali. Então, ele precisa se masturbar para eliminar essa grande quantidade de espermatozoide que foi armazenada ali. Então, todos os dias, acredito eu, ele é estimulado para a produção, então ele precisa ejacular ali essa quantidade que foi produzida. Quando acontece a ejaculação, o espermatozoide ele vai passar pelos ductos deferentes aí, ó. Então, é o que vai levar o espermatozoide até essa região aqui da vesícula seminal e da próstata. Essa região é chamada de região da ampola, que é a união dos dois ductos deferentes. Então, só vai passar espermatozoide aqui na ejaculação. Então, é aqui que acontece a cirurgia para poder não engravidar mais as mulheres, no caso, né? O homem deixar de ser fértil. Então, corta-se os ductos deferentes do homem, que é uma cirurgia chamada de vasectomia, né? E aí o espermatozoide ele não consegue passar. Por conta disso, o homem deixa de ser fértil. Não vai passar espermatozoide, não tem como engravidar as mulheres, certo? Da mesma forma que a mulher, essa cirurgia só pode ser feita uma determinada idade ou se o homem tiver 3 filhos, né? Então passou aí o espermatozoide na ejaculação. Quando ele chegar aqui, ele vai se misturar com outras substâncias. No caso, a vesícula seminal, que é o próximo órgão, ela produz um líquido, que é chamado de líquido seminal. Esse líquido seminal ele vai se misturar com o espermatozoide. Então, aqui nos ductos só passa a célula, tá? Os outros líquidos que são misturados vai depois. Então, esse líquido seminal ele serve para quê? Ele é riquíssimo em frutose e fibrinogênio. Essa frutose é o açúcar das frutas. Então, serve para dar energia para o espermatozoide. O espermatozoide ele ganha energia por conta do líquido seminal. Sem o líquido seminal, ele não vai ter energia e não vai conseguir balançar o rabinho lá, o flagelo. E o fibrinogênio é para dar
viscosidade e aspecto, aquele aspecto pegajoso para o sêmen, tá? É um tipo de proteína. Então, o líquido seminal é rico em frutose, que é um tipo de açúcar, e proteína, que é o fibrinogênio, tá certo? Então, vai dar energia para o sêmen. Depois, vai passar pela próstata. A próstata, ela produz um líquido também, que é chamado de líquido prostático. Esse líquido prostático vai se misturar com o sêmen e para que ele serve? Ele vai dar alcalinidade, vai deixar o sêmen alcalino ou de caráter básico, né? Por que o sêmen tem que ser alcalino e básico? Não sei se vocês se recordam, mas na vagina, a vagina tem um pH ácido. Então, se não tivesse esse caráter alcalino no sêmen, os espermatozoides iriam morrer com a acidez vaginal. Então, para neutralizar a acidez vaginal, a gente precisa do líquido prostático, que é um líquido alcalino que neutraliza a acidez da vagina. Então, juntamente com o espermatozoide, nós temos o líquido seminal e o líquido prostático. Outra coisa, o espermatozoide ele corresponde a cerca de 5% apenas de todo o sêmen que é ejaculado, só 5% é espermatozoide. O resto é líquido seminal, que corresponde a 60%, e líquido prostático, que corresponde a 35%, tá? Então é essa proporção aí. E só 5% de espermatozoide, já existem milhões, né? Milhões de espermatozoides em apenas 5% de concentração do sêmen. Outra coisa para comentar da próstata é que, infelizmente, Deus colocou ela ali próxima do reto, né? Não sei porque que Deus não colocou ali no nariz, né? Mas para o homem, infelizmente, está ali perto do reto. Por que infelizmente? Porque um dos exames para a gente poder visualizar a próstata é o exame do toque. Então, introduz o dedo aqui do médico, faz um movimento aqui para poder sentir a próstata. Se a próstata tiver com câncer, ela vai estar muito mais volumosa e grande. E aí dá para sentir ela aqui. Até hoje, um exame mais fiel e fidedigno para poder identificar se o homem tem câncer de próstata ou não ainda é o toque. Existem os exames de sangue, mas os exames de sangue não são tão eficientes como o exame do toque. Então, até hoje ele é utilizado, tá? Normalmente o homem começa esses exames preventivos a partir dos 40 anos de idade, né? Para poder visualizar se a próstata está saudável. Então, depois da próstata, nós temos aqui a uretra masculina, né? E aqui próximo do canal da uretra existem glândulas, que é as glândulas que são responsáveis por produzir um líquido que lubrifica também. Essas glândulas, elas vão produzir uma substância que lubrifica o canal da uretra para o sêmen passar com mais velocidade aqui. Então não tem atrito com a presença desse líquido e aí o sêmen passa com mais velocidade. No caso, sempre antes da ejaculação, vai produzir esse líquido e esse líquido ele sai antes da ejaculação. Então é um líquidozinho transparente que sempre sai antes do homem estar ejaculando. Então lubrifica esse canal para o sêmen passar com mais velocidade. Não sei se vocês sabem, mas a velocidade da ejaculação é de 120 quilômetros por hora, então é muito rápido. E ela é rápida dessa forma para ela conseguir entrar dentro do útero da mulher para o espermatozoide fecundar o óvulo. Então tem que ser uma ejaculação muito rápida. Então, para evitar o atrito, esse líquido vai lubrificar aí o canal da uretra, tá certo? Muitos me perguntam, muitos têm dúvida achando, perguntam se esse líquido engravida, né? O que que acontece? Não é que esse líquido engravida, é porque depois que o homem ejaculou pela primeira vez, sempre vai sobrar um pouquinho de espermatozoide aqui no canal da uretra. E aí, quando ele fizer relação novamente, no mesmo dia, pode passar esse líquido antes e levar essa quantidade de espermatozoide que ficou aqui na uretra. Então, se o homem fez uma ejaculação antes e fez relação sexual depois, sem camisinha, e mesmo assim não tiver ejaculado dentro da mulher, né? Pode acontecer de esse líquido sair e a mulher engravidar por conta disso. Então, engravida sim se o homem tiver ejaculado antes e fizer relação sem camisinha depois, mesmo não ejaculando dentro da mulher,
quando esse líquido sair, ele pode ter a chance de engravidar a mulher. Então, o homem ele não sente esse líquido sair, ele só sente quando ele vai ejacular. Então, esse líquido sai, leva os espermatozoides que sobraram ali e a mulher pode engravidar por conta disso. Tá certo? A imagem aí dos órgãos externos masculinos, então temos aí o pênis e o escroto, tá? O pênis, ele é separado por estruturas aqui, que é a base do pênis, aqui é o corpo do pênis, e a cabeça do pênis é a glande. Entre o corpo e a cabeça nós temos o prepúcio, que é as pelinhas aqui do pênis. Para que serve esse prepúcio? Ele serve para proteção mesmo da glande do pênis. Às vezes acontece do homem produzir em excesso esse prepúcio, essa pelinha, e aí essa pelinha se fechar e a glande não sair no momento da relação sexual. Isso é muito sério. E aí, às vezes, o homem tem que fazer uma cirurgia para poder retirar o excesso de prepúcio, que é uma chamada de cirurgia de fimose, né? A fimose é uma cirurgia que retira o excesso de prepúcio para a glande poder sair na relação sexual. Então tá aí, base, corpo, prepúcio que é a pelinha e a glande que é a cabeça do pênis. Outra coisa, dentro do pênis, se a gente for cortar, fazer uma secção aqui no pênis, dentro do pênis existem músculos que são chamados de corpos cavernosos e corpos esponjosos, né? Esses músculos, diferentes dos músculos que a gente já conhece, eles são músculos que parecem muito com esponja. E esses músculos eles se enchem de sangue para o pênis poder ficar ereto. Então o pênis ele fica ereto porque ele se enche de sangue, tá? E esse músculo eles tem essa capacidade de ficar totalmente encharcado de sangue no momento da ereção. Depois o sangue volta para os vasos sanguíneos e o pênis fica no tamanho normal. E aqui embaixo nós temos o escroto. Essa palavra saco escrotal, ela tá errada, tá? Eu coloquei de propósito, por quê? Saco é a mesma coisa que escroto. Escroto significa saco. Se falar saco escrotal é a mesma coisa de falar saco, né? Ou é escroto ou é saco, ou bolsa escrotal. Para que serve o escroto? Ele é uma bolsa de pele, né? Que protege o testículo. Ele tem a função de proteção, mas não é uma proteção muito boa, né? É somente uma pele. Não sei por que Deus não colocou ali ossos, né? Uma carapaça de titânio ali, né? Aqui é o pronto fraco do homem, né? Essa pelinha nem protege tanto. Mas essa proteção é proteção térmica, tá certo? Então o testículo ele precisa de uma temperatura ideal para produzir os espermatozoides. É uma temperatura em torno de 23 graus, é uma temperatura um pouco baixa. Então, para manter essa temperatura, o escroto tem essa função de manter a temperatura ideal para a produção dos espermatozoides. Quando está fazendo muito calor, por exemplo, no clima está fazendo aí 40 graus, por exemplo, o escroto ele fica inchadão. Por quê? Para poder manter a temperatura de 23 graus. E quando está fazendo frio, o que, que acontece? O escroto diminui, até some, né? O testículo chega e entra dentro da cavidade aí, pélvica para poder se aquecer e manter a temperatura ideal. Então, quando faz calor, o saco fica inchado e quando faz frio, o saco fica menorzinho, chega até sumir ali. Então, tá aí essas duas funções e os órgãos externos masculinos. E aqui está uma imagem do testículo para a gente poder visualizar por dentro. O testículo tem os vasinhos, né, que são os tubos seminíferos, que é onde é produzido o espermatozoide, e as células de Leydig, que é onde produz os hormônios, né, testosterona, que é os hormônios que dá a característica masculina para o homem. E o que dá vontade de se relacionar sexualmente, tanto para o homem quanto para a mulher. O que dá o libido para o homem e para a mulher é o hormônio testosterona. Então tá aí, bons estudos, pessoal, e até a próxima.